Você percebe o silêncio. Não é o ambiente de uma vitória que tenha empolgado o torcedor, porque de fato, mesmo que o Inter tenha vencido a equipe do Fortaleza, o jogo esteve longe de empolgar os menos de 10 mil torcedores que estiveram no estádio Beira-Rio. O Inter sim venceu e isso foi muito importante do ponto de vista de tabela, porque o Inter sobe para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas é importante alertar que não dá para se enganar com a vitória contra a equipe do Fortaleza, por diversos motivos que a gente vai trazer agora. Tudo sobre o Inter 2, Fortaleza 1, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no Dupla, que venceu. E essa, obviamente, o resultado ele se sobrepõe a tudo no futebol. O Inter vence o Fortaleza depois de uma sequência dura, sem vitórias dentro do estádio Beira-Rio, depois de uma sequência de resultados negativos que trouxe eliminações na Copa do Brasil para o Fluminense, eliminações na Libertadores para o Flamengo, derrotas pelo Campeonato Brasileiro, algumas duras em casa. A sequência sem vitórias dentro do Beira-Rio machucava, e o Inter, de alguma forma, conseguiu corrigir isso. Em um jogo, e aí a gente vai entrar na partida em que o Inter não jogou bem. E em um jogo onde, de novo, o Inter apresentou problemas de trabalho, problemas que precisam ser corrigidos, problemas que precisam ser observados. Eu acredito que com a vitória o Roger se mantenha, principalmente pela ideia que a direção possui de dar uma continuidade ao treinador, por não ver tantos nomes no mercado, pela confiança que se tem no trabalho do Roger. Mas não é um trabalho que vem empolgando, não é um trabalho que vem rendendo. E sim, a vitória aconteceu, mas ela aconteceu, eu diria, muito mais pela fragilidade do adversário do que por méritos do Inter, que fez uma partida bem mediana. A escalação era aquela que a gente projetava, sem Tabata e Wesley. O Inter vai a campo com Carboneiro pela esquerda, Vitinho pela direita e o Ricardo Matias como centroavante. E o Inter até começa melhor do que o Fortaleza, porque, repito, o Fortaleza é um time extremamente fraco, o vice-lanterna da competição, uma equipe que nos últimos 9 jogos venceu apenas um, que tem um trabalho do Renato Paiva sob risco, que fez uma reformulação no seu plantel e que veio ao Beira-Rio em crise. E foi esse o adversário que o Inter enfrentou. E, por óbvio, o Inter se consolidou como dominante da partida durante o primeiro tempo, por estar jogando em casa. Perdeu chances. O Juninho perdeu uma chance de cabeça e uma cobrança de escanteio. O Vitinho desperdiçou uma oportunidade depois de uma boa jogada do Bernabei. E aí veio o gol. O gol em um momento onde o Inter já não era tão brilhante ofensivamente. O Carboneiro domina uma bola pelo lado esquerdo, aliás, a dobradinha Bernabei e Carboneiro foi o que de melhor o Inter teve do ponto de vista ofensivo. O Carboneiro recebe um bote completamente afoito do jogador do Fortaleza, cai na área, pênalti, o Alan Patrick bate o pênalti, 1-0 Inter. Só que depois de fazer o gol, o Inter é dominado pelo Fortaleza no primeiro tempo. Fortaleza começa a ter posse de bola, Fortaleza começa a controlar as ações, e o Fortaleza chega ao gol em uma falha defensiva grotesca do Bernabei. Um cruzamento que vem do lado esquerdo, cruza por toda a área, e o Bernabei ele tá fora da linha, fora da bola e longe do marcador, do jogador que ele devia estar marcando. Completamente fora de posição o Bernabei. E aí o Prior, Luca Prior, acaba de cabeça empatando o jogo e trazendo aquele ambiente negativo de novo pro Beira-Rio. E acho que esse é um ponto que a gente precisa analisar. A gente teve hoje no Beira-Rio menos de 10 mil torcedores. E estes menos de 10 mil torcedores trouxeram um ambiente que foi melancólico no Beira-Rio. Era um time que rendia mal, que não empolgava, para um estádio que estava completamente ou quase vazio, com pouco barulho. E esse é o ambiente do Inter nesse momento. Um time que caiu das Copas, um time que não tem o que brigar, pelo que brigar no ano, a não ser uma vaga por Libertadores, talvez, hoje improvável, no Campeonato Brasileiro. E nesse ambiente o Inter vai para o intervalo vaiado pelo torcedor. Eram menos de 10 mil torcedores e a vaia ecoou no Beira-Rio. Porque o primeiro tempo do Inter era ruim. O primeiro tempo do Inter era fraco. E o Inter foi justamente vaiado para o intervalo.
Na segunda etapa, o Inter tenta crescer, mas não consegue. E aí vamos falar de individualidades. Eu falei que o Bernabé e o Carboneiro foram boas soluções ofensivas. O Bernabé falha defensivamente no gol. O Alan Patrick sumiu, o Alan Patrick não existe. O Alan Patrick sumiu do jogo, não apareceu. O Carboneiro foi bem, o Vitinho foi bem. Ricardo Matias hoje fez talvez a sua pior partida com a camisa do Internacional. E o Inter não conseguia criar, o Inter não conseguia ter retenção de bola. Era um Inter pouco inspirado. Mas veio o gol. E veio o gol em uma jogada do Bernabé, jogadaça do Bernabé, que pelo lado esquerdo dribla o marcador, acha um corredor, deixa o Alan Patrick na cara do gol. O Alan Patrick demora demais para finalizar, perde a bola, seria um gol feito que ele desperdiçaria. E aí o Vitinho vem no rebote de perna esquerda, finaliza para fazer o gol do 2-1, que deu a vitória para o Internacional. É verdade que depois do gol, o Inter ainda sofreu um pouco, porque o Fortaleza avançou, trocava passes, o Inter se recuou completamente, uma postura de um time que jogou de fato pela vitória, e o sentimento que eu fiquei é que, depois o Roger vai comprovar isso na entrevista dele no vestiário, o resultado é mais importante do que a atuação. Esse vai ser o lema do vestiário do Inter, porque sim, o resultado foi bom, mas a atuação ela foi bem medíocre. É o suficiente para sustentar o trabalho do Roger? Eu acredito que sim, mas atuações desse nível, não. Apenas pelo resultado. O Inter precisa melhorar muito durante esta parada de data FIFA para competir com o Palmeiras e inclusive no Clássico Grenal que está marcado aqui para o estádio Beira-Rio. Não foi um bom jogo, não empolgou, não se enganem, mas olhem para a tabela, porque a vitória desse ponto de vista foi bastante importante. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que eu volto com toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!